Graça e paz, irmãos. O privilégio é todo meu de estar com os jovens e agora com vocês durante esses 3 dias. Foram dias intensos onde estivemos analisando a relação entre a juventude e o discipulado, uma jornada de muita comunhão, muita alegria, de muito sparks de boxe com o pastor Marcos Perim. Então, se eu falei qualquer coisa desagradável ou falar, eu já paguei por isso, irmãos. Já tomei muito soco. Então, vamos seguir. Nesses 2 dias atrás, na verdade, hoje é o 3º, mas enfim, nos dias anteriores, nós iniciamos trabalhando o aspecto do discipulado e o que o envolve. Vimos com os nossos jovens que existem pelo menos 2 classes primordiais que rodeiam Jesus. Existem as multidões, um público desinteressado em Jesus, apenas interessado em ouvi-lo com poder, autoridade, contemplar os seus feitos. E existem os discípulos, aqueles que de fato se envolvem com uma fé verdadeira. No 2º dia, nós trabalhamos a ideia de que o discipulado envolve a aplicação do evangelho na minha vida, a maneira que eu sigo a Jesus, mas também o modo com que eu conduzo pessoas a seguirem a Cristo, da maneira que eu ajudo, eu auxilio, trabalho na vida dos irmãos. Na próxima mensagem, nós trabalhamos o aspecto do que deve nos mover a fazer missões. Qual deve ser o nosso combustível? Qual deve ser o nosso fator incentivador? E chegamos à conclusão que é a autoridade de Cristo, que há sobre os céus e sobre a terra, e com base nesta autoridade, ele ordena aos seus servos, e eles devem fazer discípulos. E hoje pela manhã nós trabalhamos discípulos em ação. Estivemos trabalhando uma ideia de que o discípulo precisa dar uma olhada no seu contexto, observar as oportunidades ao seu redor, os recursos que lhes vêm à mão e utilizar deles para anunciar a palavra, para proclamar a palavra. Nós vimos isso olhando para o exemplo de Jesus, lá em Lucas capítulo 5, em que uma multidão o aperta, ele dá uma olhada ao seu redor, vê barcos, usa os barcos e a qualidade sonora que o vento do mar da Galileia proporcionaria para a expansão da sua palavra para aquelas multidões. Enfim, temos de modo bem intenso sido imergidos nesta temática sobre o discipulado. E nesta última mensagem não será diferente. Quando estudamos a teologia sistemática, abordamos uma matéria chamada angelologia, que trabalha a doutrina de anjos e também demônios. E a fé cristã ortodoxa admite a existência de seres espirituais do mal, que trabalham e se opõem aos discípulos, aos filhos de Deus. E uma pergunta a se fazer é: como, por exemplo, Satanás, que o seu nome significa literalmente adversário, se opõe a você? Qual o seu intuito? Qual o seu objetivo? Ele quer se opor ao cristão, ao filho de Deus, ao discípulo de que maneira? Quero trabalhar investigar esta pergunta com você lá em Lucas capítulo 4. Quero olhar contigo o exemplo da tentação de Jesus e dar uma olhada na teologia bíblica de Lucas, o que está sendo ali envolvido na vida de Jesus, qual o objetivo de Satanás com essa tentação e, igualmente, qual o objetivo de Satanás para conosco, que também estamos unidos a Jesus, que estamos unidos ao Filho de Deus. Leia comigo os versos 1 até o verso 13, vamos ler toda essa porção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem.
E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Adoro quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vamos orar. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor a iluminação, a fim de que a Tua palavra seja plenamente compreendida e posta em prática. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito curioso, pois ele trabalha a progressão do Evangelho, o seu início, o seu íntere e a continuidade da pregação deste Evangelho por intermédio da igreja. Primeiro, o Evangelho é anunciado por João Batista, como nós vemos no capítulo 3, verso 18 deste livro. João Batista está anunciando sobre o Messias, sobre aquele que viria, do qual ele não é digno de desatar as sandálias. E conforme o verso 6, ainda do capítulo 3, João Batista disse que este homem, este Messias, para o qual ele prepara o caminho, será aquele que tornará a salvação conhecida de toda a carne, de todos os homens. Então, Jesus entra em cena. E Jesus entra em cena também pregando o evangelho do reino de Deus. E Lucas, no seu segundo volume, no livro de Atos, mostra como este evangelho continua avançando, agora por meio da igreja. Ou seja, nós temos toda uma linha cronológica de como o evangelho se desenvolve e como essa missão de Jesus está presente hoje para nós, filhos, discípulos que possuem um encargo de fazer outros discípulos, de pregar e proclamar a palavra do Senhor. No verso 12 do capítulo 3, no verso 22, Jesus recebe o Espírito Santo como um empoderamento para cumprir a missão de proclamação e o arrebanhar de um povo. Jesus recebe uma capacitação e agora Jesus Cristo, no capítulo 4, é levado por este Espírito, que é poder, mas também é condutor. É levado pelo Espírito para ser tentado pelo próprio diabo, pelo próprio adversário. Satanás tem um único objetivo. Jesus tem uma missão. Jesus tem um propósito. Satanás trabalhará para que Jesus seja infiel a essa missão. Trabalhará para que Jesus, ao invés de dedicar a fidelidade devida a Deus, torne-se fiel a ele mesmo, ao próprio Satanás, a fim de ser desqualificado, assim, a fim de ser totalmente inválido como o Messias, como o Salvador. E de modo não diferente, Satanás atua assim na vida dos filhos de Deus unidos a Jesus. Satanás não quer nos matar, não quer nos roubar, não quer nos destruir. Se uma coisa ele deseja roubar é a nossa fidelidade, fazendo com que nos desviemos do caminho da proclamação, envolvendo-se com os elementos que ele proporciona a fim de permanecermos assim, inertes, totalmente paralisados, com o que eu chamei para os jovens o TDAH espiritual, em que temos um propósito, uma missão e a gente fica olhando para outras coisas.
O intuito de Satanás, como o nosso adversário, além de outros elementos, é roubar a fidelidade que devemos dispensar a Deus para o cumprimento da nossa missão, nos tornando, portanto, fiéis a Ele. Jesus, nesta porção de Lucas, capítulo 4, e toda a sua relação com Satanás, nos lembra muito a peregrinação de Israel no deserto. Há muitas pessoas, há muitos estudiosos que relacionam esse texto com Adão no Éden. Porém, uma possibilidade muito grande, e devido a alguns elementos textuais, é que, na verdade, Lucas tem traçado um paralelo entre Jesus como Filho de Deus e Israel como Filho de Deus. E temos várias informações que corroboram para isso. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz que Israel foi levado ao deserto. No capítulo 1, quem foi levado ao deserto também? Jesus. O número 40 é muito importante aqui, pois 40 foram os dias que Jesus foi tentado. E também 40 foram os dias que Israel peregrinou. Da mesma forma, Jesus é chamado de o Filho de Deus, no verso 3. Da mesma forma, Israel é chamado de Filho de Deus, lá no livro de Oséias. E Êxodo também, Êxodo capítulo 4, verso 22 e 23, Israel é chamado Filho de Deus. Além desses paralelos, nós temos paralelos com as provas enfrentadas. Em Deuteronômio 8:3, Moisés diz a Israel que Deus permitiu que eles passassem fome para que eles aprendessem que nem só de pão viverá o homem. Da mesma forma, nós temos um Jesus faminto, um Jesus em jejum, e que também evoca o mesmo texto como defesa contra o inimigo. Israel foi instruído a adorar o único Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Da mesma forma, Jesus é tentado neste ponto. Satanás, me adore. Ele diz, não. Ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Da mesma forma, a Israel foi ordenado não colocar Deus à prova. Deuteronômio 6,16. E Jesus foi convidado por Satanás a tentar a Deus. A única diferença entre Israel e o Filho de Deus, Jesus Cristo, Israel como Filho de Deus e Jesus como Filho de Deus, é que em todas as provas possíveis, Israel falhou. Mas em todas as provas possíveis e iguais que Cristo enfrentou, Jesus logrou êxito, demonstrando que Ele é o Filho de Deus superior. O Filho de Deus que agrada ao Senhor Deus. O Filho de Deus que dá prazer a Ele. E o Filho de Deus pelo qual todos aqueles que desejam desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o Senhor podem se agarrar, podem se unir. Quando nós nos unimos a Jesus, somos também feitos filhos de Deus. É isto que diz João capítulo 1, verso 12. Lucas nos mostra que Jesus é o verdadeiro e fiel Filho de Deus, único habilitado a cumprir o plano de Deus, trazendo salvação ao mundo. Apenas por meio de Cristo, amados, confiando em seus méritos, confiando em sua fidelidade, confiando que de fato Ele agradou a Deus, o homem pode se tornar também um verdadeiro filho do Senhor, e isso desmancha todo e qualquer senso de autoconfiança que alguém tenha, de que é possível alcançar a Deus por méritos próprios. Isso também nos dá descanso em meio às nossas falhas, porque as falhas nos desencorajam na fé. Mas quando olhamos para Jesus que venceu as tentações, e olhamos que estamos unidos a Ele, e que Ele de fato agradou a Deus, nós podemos nos levantar, reerguer-se muitas vezes da queda, bater a poeira e, confiando em Cristo, seguir em diante. Jesus é o Filho de Deus perfeito. E todo aquele que se relaciona com Cristo também é filho de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, tem uma missão: proclamar a salvação. Ele recebeu o poder do Espírito Santo para isso. Nós também recebemos poder pelo Espírito Santo.
no próprio livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz que recebemos, ou os discípulos, os seguidores de Jesus recebem poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Para quê? Para dizer que são cheios do poder apenas? Para manifestações absurdas de espiritualidade? Para que vem este poder sobre o cristão? Para testemunhar, para proclamar. Porque o Filho de Deus é chamado a anunciar as boas novas para todos os homens, paz entre os homens. Agora eu tenho uma péssima notícia. O Filho de Deus que possui uma missão, também possui uma forte oposição. Temos um inimigo ferrenho, que assim como se levantou contra Jesus para desabilitá-lo, para desviá-lo, todo santo dia ele se levanta também para tentar te desviar do seu propósito de proclamação, do seu cumprimento da missão. Vamos ver como isso foi verdade para Jesus e fazer então aplicações para as nossas vidas. Jesus está há 40 dias sem comer nada, apenas bebendo água. E engraçado que Jesus é posto em tentação dirigido pelo Espírito Santo, percebe? É o Espírito Santo que o leva até lá. Verso 1. Isso é para mostrar que a fidelidade de Jesus não está condicionada a qualquer pertencimento a um grupo. Jesus será fiel e demonstrará a sua fidelidade mesmo diante da ausência de holofotes. Da mesma forma, nossa fidelidade ao Senhor deve ser também provada quando nenhum olhar estiver sobre nós, quando estivermos longe da comunidade, quando estivermos longe de qualquer um que tenha qualquer poder de supervisão sobre nós. Satanás então se aproxima de Jesus faminto. Você não é o Filho de Deus? Transforme essa pedra em pão. Quando Satanás questiona a Jesus se és Filho de Deus, ele não está aí colocando em dúvida que Jesus é de fato o Filho do Senhor. Pelo contrário, esse se, nós chamamos isso de se de primeiro grau, é uma condicional de primeiro grau, evidencia uma afirmação. Ou seja, Satanás está dizendo, como você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ah, você não é o Filho de Deus? Você não é o ser divino? Pois é, se oponha a Deus. Ele está tentando perverter o conceito de filho, tentando induzir Jesus a se opor ao Senhor. O filho como aquele habilitado para transgredir a vontade do seu próprio pai. Jesus tem duas opções diante disso. Confiar em Deus para suprir sua necessidade, como no Salmo 33, verso 18 e 19 diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem e os que esperam na sua misericórdia, e aqueles que estão experimentando dificuldades, o Salmo diz que no tempo da fome Deus conservará a vida. Jesus pode confiar na provisão do Pai ou ser fiel à proposta de Satanás, para que, sem o direcionamento do Espírito, Jesus, por conta própria, se opõe a Deus, transformando aquela pedra em pão. São essas duas opções que Jesus tem. Se Jesus cedesse, ele estaria reprovado na missão de proclamação e redenção. Ele não seria mais o Redentor perfeito. Ele não seria mais habilitado para a proclamação do reino. Agora perceba que Satanás está falando uma necessidade real de Jesus. Ele não oferece a oportunidade de Jesus transformar a pedra em pão sem que Jesus esteja com fome. A proposta do inimigo vem falar a uma necessidade real e gritante de Jesus. De igual maneira, quando estamos nos desertos, onde não existem muitos olhares, a não ser o olhar de Deus sobre nós, Satanás se apresentará com propostas,
com tentações que vão falar a necessidades reais da nossa existência, necessidades urgentes que possuímos. Talvez nos momentos em que estamos com falta de dinheiro, aqueles momentos em que sobrou mês no fim do salário, estamos desesperados, há contas para pagar, Satanás bate à nossa porta. É como ouvir aquele demôniozinho falando no ouvido, nos desenhos animados. E se você é vendedor, Satanás diz: ei, você precisa de mais dinheiro. Ofereça produtos desnecessários para o seu cliente. Superfature um serviço. Olha, se você precisa ganhar mais, vai lá na declaração das horas e infle o número de horas trabalhadas. Aí você ganha mais. Se você é funcionário público, passou em algum concurso por aí, Satanás vem e diz: epa, cara, você não pode ir lá. Tem uma ideia, coloque um laranja. Aí ele trabalha no seu lugar, num conchavo político. Você recebe dinheiro, aumenta a sua renda. Estou falando da necessidade financeira, mas em tantas outras necessidades que passamos, surgem tantas propostas indecentes, e elas não vêm do céu, elas vêm dos quintos dos infernos, com uma proposta clara de Satanás, nos tornar totalmente desautorizados, nos deixar desmoralizados, desqualificados para a ação e o trabalho de proclamação. Pois alguém que se enreda constantemente aos ardis do inimigo não tem ânimo, vontade, disposição, tampouco paixão pela proclamação. E é isso que ele quer. Eu te convido a, diante das necessidades reais que você possui, confiar no Senhor, esperar em sua providência, permanecer fiel mesmo contra as expectativas, crendo que talvez, se possível for, Deus até mesmo poderá mandar corvos, levar pão e carne para você. Eu te convido a este ato de fé, mas de não ceder aos ardis do inimigo, às suas tentações que falam a necessidades pulsantes, pois ele deseja retirar você, retirar a mim do foco da proclamação, assim como foi com Cristo. Jesus então declara a sua resposta a Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estarei bem alimentado com quanto eu esteja cumprindo a palavra do Senhor. Dispenso. Satanás, não satisfeito com a sua primeira investida, age de modo agora mais sedutor ainda. No verso 5, Satanás, de alguma maneira sobrenatural ou até mesmo de uma maneira física, alguns acham que Jesus, de tão fraco, foi carregado por Satanás. Outros acabam argumentando que foi mais como que um ato sobrenatural de demonstração dos reinos. Enfim, não sabemos como Satanás se elevou com Jesus exatamente. Porém, nesta experiência, Satanás mostrou todos os reinos do mundo a Cristo. E disse que se Jesus o adorasse, prostrando-se, todos os reinos seriam dados. Seria um caminho mais fácil para Cristo. Cristo reinaria e reinará de toda maneira. Porém, Satanás apresenta um atalho. Olha, eu tenho autoridade, eu posso fazer isso. Quem me deu os reinos, me deu o poder de dar a quem quer, quem queira. Me adore e eu te darei. Satanás é tão horrível nesta tentação, pois ele se coloca como alguém do status de Deus. Como assim? Vá para Salmos 2.
E vamos ver a indecência da proposta de Satanás. Este é um salmo real, um salmo que era lido na posse de um rei, ou seja, o rei é chamado de filho de Deus, o representante do seu governo na regência de Israel. E este salmo real se aplica a Jesus como o filho de Deus. E no verso 8 diz que o filho de Deus, do salmo 2, poderia pedir a Deus todas as nações, todos os reinos. E Deus disse, e eu darei. Pode pedir, e eu te darei as nações por herança. E Satanás então se coloca como um paralelo fajuto da pessoa de Deus e diz, vai Jesus, me adore, que eu te darei o reino. Se Jesus cedesse a essa tentação, mais uma vez, ele não seria o candidato à redenção qualificado. A sua missão estaria totalmente fracassada. O propósito da proclamação da salvação aos homens seria impossível diante desta tentação tão grande. Uma coisa que esse texto deixa claro, irmãos, é que Satanás tem poder sobre os reinos. E se ele tem poder sobre os reinos, sobre todas as questões e dinâmicas dele, Satanás fará com que estes reinos e as suas dinâmicas, a sua cultura, as suas ofertas, as suas filosofias se apresentem a nós também, de modo a nos desviar o foco. Satanás não vai nos oferecer talvez o reino, mas vai nos oferecer as coisas do seu reino, para que nos prostremos a elas, sirvamos a elas e esqueçamos totalmente do propósito de proclamação. Pastor, estava assistindo um filme com o pastor Danilo chamado Nefários. E lá fala de um possesso por Satanás e de modo bem trabalhado o propósito de Satanás com a humanidade. E ele diz, não, eu quero que o ser humano se ache autossuficiente, que ele se volte para si e para aquilo que eu ofereço. E então, siga a sua vida longe desse Deus. Quanto mais independente de Deus ele estiver, quanto mais subserviente às coisas que eu oferecer, quanto mais com a sensação de bem-estar e de evolução ele possuir, melhor. A todo instante, os elementos dos reinos de Satanás se apresentam a nós num convite dramático para servi-los. As filosofias de uma vida materialista, por exemplo, onde o valor do indivíduo é medido pelo que ele possui, e o afã de querer ser alguém na sociedade, tendo altas e altas aquisições, faz com que o nosso foco seja dirigido unicamente para o ter e obter. Nos reinos de Satanás são colocadas filosofias do tipo: o indivíduo é valorizado com base nas X graduações, doutorados, especializações, tantas quantas tiverem. Quantos MBAs, quantas formações possuir, mais será respeitado e visto como autoridade. E os filhos de Deus são convidados, pelo afã de querer ser alguém, dedicar sua vida apenas aos títulos, fazendo deles os seus totens, curvando-se e aplicando o seu viver a eles. São convites diários para olharmos para o nosso umbigo, olharmos para os prazeres desse reino, nos prostrarmos a eles e dedicarmos nossas vidas como uma espécie de culto. E nesta vida em que estamos focados apenas em nós e nos elementos do reino de Satanás, não haverá proclamação.
Somos roubados da nossa fidelidade a Deus quando a proclamação é totalmente sublimada, passa a inexistir, desaparece. Quando nós evocamos, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho a minha vida, não tenho tempo de abordar pessoas para evangelizar, não tenho tempo de falar a ninguém sobre Jesus. Existem políticas que me impedem de fazer isso. Eu me curvo a elas, eu me curvo a esta busca por estes elementos e não posso, não há espaço para fazer outros discípulos. Muito bem. Agir assim é ceder, como Jesus não cedeu, curvando-se aos elementos dos reinos que estão sobre o poder de Satanás, roubando a nossa fidelidade, roubando o cumprimento do ideal do Senhor para nós, da missão que está nos nossos ombros. Será se você está mais envolvido com os reinos da terra do que com as coisas e a missão que compete ao reino de Deus? Será se a sua vida está sendo tragada e absorvida pelos elementos de um reino que, na verdade, se opõe a Deus e que tem justamente esse objetivo? Lhe cegar, lhe induzir, lhe atrair para ele, fazendo com que você tire o seu olhar da missão principal? Eu falei algo para os jovens durante esses 3 dias, que a missão de suas vidas não é a carreira profissional. A missão de suas vidas como jovens cristãos não é a formação de famílias, a formação as formações acadêmicas. A missão de suas vidas não é deixar legado. A missão de suas vidas é fazer discípulos, proclamar o reino, proclamar o evangelho, anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, existem elementos tão atrativos no reino das trevas e Satanás nos convidando a focar neles. Me adore, sirva a isso. E a nossa fidelidade ao Senhor é roubada por ele. Jesus evoca Deuteronômio 6,4, dizendo: ao Senhor adorarás, e a ele pertence o meu culto, a minha reverência, a minha dedicação não estará no seu reino, nos seus reinos, mas no reino do meu santo Pai. E engraçado que Satanás disse que teria autoridade daria autoridade a Cristo, né, sobre os reinos. E conforme o evangelho avança e Jesus assume o seu ministério, é Jesus que tem a autoridade sobre os demônios. Uma grande ironia que Lucas estabelece aqui. Temos Satanás se opondo aos filhos de Deus para desviá-los da sua missão. Número 1, trabalhando e tentando-os em suas necessidades mais pulsantes. Número 2, convidando os filhos de Deus a se curvarem a elementos do seu reino, as coisas desta vida, as coisas deste mundo, as coisas materiais que nos amarram a uma existência falha, quebrada, impura e horrível. E número 3, Satanás se opõe aos filhos de Deus para que não cumpram a sua missão, promovendo a incredulidade em suas vidas. Volte para o texto de Lucas, capítulo 4. E na tentação de Jesus, Satanás age de um modo bem estranho agora. Ele usa a própria Escritura
para tentar perverter Jesus. Verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Por que Satanás leva Jesus a Jerusalém? Essa porção que ele cita da Escritura, ele dará ordens aos anjos para que te guardem, é uma porção de Salmo 91. Salmo 91, verso 14, se eu não me engano. E no Salmo 91 nós temos um início, verso 11, na verdade, viu, irmãos? O que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que é o esconderijo do Altíssimo para o salmista? É o templo. O templo de Jerusalém. O local, a manifestação da presença de Deus, na qual o crente poderia se refugiar. Portanto, Satanás leva Jesus a Jerusalém, ao pináculo do templo. É como se ele dissesse: agora você está no esconderijo do Altíssimo. Você é o santo, você é o justo. Agora, como diz lá o verso 11 desse Salmo, lança-te abaixo para que Deus venha te amparar com os seus anjos. Jesus responde dizendo que não poderia tentar ao Senhor Deus. Tentar a Deus, neste contexto, seria promover situações, promover uma ocasião que exigiria de Deus uma ação imediata. É como se o indivíduo quisesse forçar Deus a ser fiel no cumprimento de sua palavra. É como no caso de Massá, Deuteronômio 6, verso 16. O povo chega a Moisés e diz: quero água. Moisés não tinha galão de água para vender. O povo estava dizendo: Moisés, faça aí com que Deus dê água para a gente. Mostre que Ele está conosco. Mostre o poder dEle. Mostre a sua providência, ligeiro. E Moisés diz: rapaz, por que vocês estão tentando a Deus? O que está por trás dessas ações é uma incredulidade na pessoa de Deus. Se eu tenho que criar situações que forcem Deus a agir em meu favor, o que está por trás de tudo isso é a incredulidade na sua pessoa e no seu caráter. É alguém que não confia de fato em Deus. É alguém que não se entrega totalmente a Ele. Sendo assim, Satanás quer plantar sementes de incredulidade em Jesus. E essas sementes de incredulidade, se germinassem, o desqualificariam totalmente. Satanás está agindo em sua vida como filho de Deus, lançando também sementes de incredulidade, para que você tenha uma vida em que, em alguns momentos, haja vários questionamentos sobre Deus, sua veracidade, sua verdade, sua justiça, sua soberania, seu amor, sua graça. Satanás está se opondo aos filhos de Deus, levando-os, disseminando-os, tentando fazer com que os seus corações criem raízes de incredulidade. É por essa razão que o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 3, esse texto está fora do meu roteiro, não. Mas eu lembrei aqui agora. Verso 12 do capítulo 3, o autor de Hebreus é tão ciente disso que ele afirma: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Essa ação de ser afastado de Deus por imputar desconfiança, a incredulidade na sua pessoa, desabilita qualquer um a ser um proclamador, a cumprir a missão. Como você irá anunciar um Deus
o qual você tem sérias desconfianças. Como você irá falar do amor de Deus se você duvida? Como você vai falar de soberania se de fato o seu coração toda hora recebe ações e ataques que te levam a questionar a providência de Deus que administra tudo e todos? Como falar de um Deus misericordioso se o seu coração for totalmente tomado pela incredulidade de que de fato o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Satanás está agindo e inclusive com Jesus ele usa textos bíblicos para lançar dúvidas quanto ao caráter de Jesus. E ele continua fazendo isso hoje. Inclusive usando pessoas que evocam a palavra para dizer, olha, está aqui, que Deus bom é esse aqui na sua Bíblia? Que Deus amoroso é esse? Está aqui o texto. Deus mandou, de certa forma, ferir crianças, ferir cananeus. Esse Deus, você diz que é bom? E você, rapaz, não é mesmo? Que Deus amoroso é esse? Como é que ele não salva todos? Ele não tem poder para estar aqui, dizendo na sua Bíblia. Seja usando a Escritura, seja usando situações, Satanás quer te tornar um incrédulo quanto a Deus. E o seu propósito é claríssimo: te afastar do cumprimento da sua missão. Irmãos, vocês são filhos de Deus, digam amém. Vocês possuem o Santo Espírito, mas mais uma vez, vocês possuem também um opositor. Pois se vocês são filhos, vocês têm uma missão. E este opositor, ele não dorme, ele não cansa. Todos os dias é como um leão que ruge ao vosso redor. E as suas tentações serão constantes quanto às suas necessidades. Tentações como convites para se curvar, prostrar-se sobre elementos do seu reino, para tirar o foco da missão. Seja o plantar da incredulidade em vosso coração. Este inimigo está constantemente trabalhando com este propósito: retirar de você o ato de proclamação, tomando uma fidelidade que deveria ser cabalmente dirigida a Deus, em obediência ao que Ele diz, para ser fiel aos seus desígnios maléficos, e assim ser afastado do Deus vivo. Você entende que se você é tudo isso que você acabou de afirmar, você está em perigo todos os dias? Não no perigo de ser morto, roubado ou destruído por Satanás, pois esse não é o seu propósito, mas de ser afastado e desqualificado para a missão de proclamação. Todos os dias, levante-se, rogue ao Senhor as suas bênçãos, para que Ele te fortaleça, lhe dando a ousadia, a sabedoria e a intrepidez necessária para mais um dia de proclamação. Que o Senhor te dê sensibilidade para perceber os ardis malignos que tentam te afastar desta missão tão preciosa. Oh, meu irmão, se você já está enredado, se você está envolvido demais com alguma tentação maligna e há muito tempo você não proclama a palavra, se arrependa hoje e faça um compromisso com Deus de se desvencilhar dessas amarras e voltar para o deserto, mas agora para cumprir cabalmente como um filho de Deus a resistência às tentações malignas e seguir em diante como alguém que irá levar a cabo a proclamação. Não está tudo acabado. Em Cristo sempre é possível recomeçar. Bata a poeira, levante, e que amanhã seja um dia de fazer discípulos para você. E seja encorajado por isso. O nosso rogo é que entendamos a missão das nossas vidas.
fazer discípulos. O meu desejo é que jovens compreendam esta verdade e possam atuar assim nas mais diversas esferas que estiverem. E o meu desejo também é para que adultos, é para que crianças crentes, sempre com sua boca, falem do amor de Cristo, convidando o homem pecador com as seguintes palavras: reconciliai-vos já. Tornem-se, portanto, pessoas arrependidas e demonstrem a sua carência da graça de Deus. Você está pronto para o grande embate que, na verdade, começou desde o dia em que você se converteu? Você está pronto para enfrentar um inimigo que a todo momento te tentará desviar do seu foco principal? Se sim, diga um amém e vamos à luta. A missão é a proclamação. Ó Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que nos traz um grande alento, sabermos que somos Teus filhos, detentores do Teu Espírito, porém que também traz sobre nós a exposição a um adversário voraz, que com as suas tentações mais variadas tentam desviar-nos do cumprimento deste objetivo. Senhor, nos dá sensibilidade para notarmos estes ardis e nos desvencilharmos pelo uso da Tua palavra, como Jesus o fez. Senhor, se aqui estamos falando como alguém que se viu entregue à tentação de qualquer natureza, seja de natureza financeira, seja de natureza sexual, seja de ordem idólatra, o que for, Senhor, que o Senhor ajude a lançar para longe do seu coração estes ídolos, esta dependência, e se voltar para o Senhor num ato de obediência e santificação para o cumprimento da santa missão. É o nosso rogo, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar o mais profundo do coração de jovens, dos adultos, despertando em nós uma consciência de que está sobre os nossos ombros. E, Senhor, a Tua autoridade está também sobre estes ombros, pesando sobre nós a ação de pregar a Tua palavra, que cada um, Senhor, possa declarar como o apóstolo Paulo: ai de mim, se não pregar o Teu evangelho. Satanás se oporá, Satanás agirá, nos traz a resistência, a força necessária. Traz a nós, Senhor, a capacidade de se refugiar em Tua palavra, na Tua pessoa, no Teu caráter e comunicarmos as Tuas maravilhas, as Tuas virtudes, enquanto tivermos fôlegos de vida. É o nosso rogo em nome de Jesus. Amém.